poder de um cristão está na oração, é verdade. E, falando em oração, você já falou com Deus hoje? Medite a mensagem do Senhor para a sua vida. Inferno por terra. Ninguém entende quando o crente está de joelhos, mas está recebendo o Senhor a sua oração. O poder de um cristão está na oração. Busque ao Senhor.
aqui em Isaías, capítulo 24, eu não vou ler todos os versículos, mas versículo do 1 ao 13, são 13 versículos, né, que acabam no encerramento deles aí com uma advertência escatológica de realmente fazer tremer as pessoas que entendem a mensagem, né? E disse que a terra será consumida, demolida, desolada, devastada, enfraquecida, murchada, reduzida a ruínas, saqueada e transformada. Está escrito também que ninguém será poupado. Todos serão atingidos pela tragédia. O povo e o sacerdote, e o servo e o seu senhor, e a serva, a sua dona, o comprador, o vendedor, que toma emprestado, rico, pobre, não vai haver diferença nenhuma. A destruição vai atingir as casas, as ruas, a porta da cidade, a terra inteira, o mundo inteiro. O texto de Isaías fala de uma forma poética, né? Até bonitinho, do jeito que fala. É bem bonitinho, né? Já pensou, ô Bitoca? Que bonitinho. Eis que sereis queimados e decepados e destruídos, como a folha da erva. Parece bonitinha a forma de falar, mas a mensagem é pesada. A mensagem, ela é... Não adianta a gente ouvir a expressão poética, mas o anúncio da expressão é o fim de toda a alegria. Cessou o folguedo dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam. Descansou a alegria da harpa. Fez-se noite para toda alegria e foi banido da terra o prazer. Ou seja, o extermínio completo de qualquer tipo de manifestação de alegria. O interessante é que Deus aparece como o sujeito dos verbos desolar, devastar, dispersar e também transformar. Ele é o agente da catástrofe e também o agente do juízo. Ele se levanta e age, mostra o seu poder e reafirma que é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos homens. Mas a culpa de tudo é colocada sobre os ombros dos moradores da terra, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Sempre é assim. Eu sempre gosto de dizer, comentar que Deus, ele não pune. Deus não pune necessariamente. As pessoas escolhem ou as pessoas são vítimas das consequências dos próprios erros. A verdade é que Deus, ele julga, arbitra, mas a punição está descrita a partir do momento que as pessoas transgridem, violam, quebram a aliança. A mensagem de Isaías não se refere apenas aos tempos do profeta, mas também ao fim dos tempos. Mas é no tempo do profeta. Nós temos que assimilar para nós coisas que entendemos que podemos estar sujeitos a elas. É mais claro que o Apocalipse pode dispensar figuras, que o Apocalipse tem muitas figuras de difícil interpretação, não é? Um dos maiores riscos do homem é não enxergar o que acontece ao seu redor. Ou quando enxergar, de repente enxergar tarde demais. Nós não estamos enxergando, nem assumindo que nós estamos contemplando em nossos dias. Falamos, comentamos, mas não eu não sei se esse termo existe. Se não existe, vou criar agora. Escatologizamos. Não criamos uma situação, eu diria, algumas pessoas sim, né? Vamos ser justos, né? Algumas pessoas sim. Mas grande parte das pessoas passa como vento. Agora sou eu que estou sendo poético, né, Deus? Passam como vento. Algumas pessoas estão tão despercebidas, casando-se, dando-se em casamento, não está acontecendo nada comigo. Olha só o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, não é só a questão da hipocrisia religiosa, não é só a questão do amor das pessoas se esfriando, o crescimento da iniquidade. Nós estamos vivendo corrupção de tudo enquanto é jeito. As pessoas falam, corrupção política. Não é só corrupção política. É corrupção dentro da igreja, é a corrupção dos pastores, é a corrupção dos membros, aqueles que deveriam ser as ovelhas, não é? É a corrupção política também. Injustiças e mais injustiças, violência e mais violência. E é em todo lugar. Nos palácios, nas cidades, nas igrejas, nos meios de comunicação, na imprensa. Quando eu digo palácios, eu estou dizendo em todo tipo de
movimento ou todo tipo de... Estou tentando achar uma palavra para se encaixar aqui. Estrutura, que possa ser aí, eu diria, um canal, que deveria ser um canal para estabilização de todas as coisas. É a corrupção tomando conta de tudo, está entranhada nas veias desse país. Como dizia o ministro, é um mal oculto. O mal oculto quer dizer, é uma sífilis que vai destruindo, vai se entranhando nas veias da nação. Mas nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. A corrupção não é só nos pastores, é também em pessoas. Eu sou membro. É inacreditável a quantidade de gente que se diz membro de uma igreja, pessoas que se dizem, não, sou ovelha, mas a mente completamente corrupta. Não constrói, só destrói. Não ajudam, só criticam. São capazes de fazer a administração de todas as coisas, incluindo coisas que deveriam estar na presença de Deus para ser usadas, eu diria, no evangelismo e tantas coisas. Administram, mentem, roubam, mentem contra a verdade, fazem complôs para derrubar esse ou aquele. E o pior, que são coisas, aquelas coisas mais absurdas. Vou fazer um complô para derrubar o chefe ou o líder do louvor da minha igreja. Mas, pelo amor de Deus, onde é que as pessoas tiram isso? Vamos aqui boicotar o pastor até que o troquem. Oh, ovelhada, hein? Oh, ovelhada. As pessoas não estão enxergando. Nós não estamos enxergando. Nós não estamos assumindo o juízo de Deus. Nós não estamos vendo que tudo isso deveria nos tirar a tranquilidade. Tudo isso deveria tirar a nossa segurança. Essa questão de uma falsa paz de espírito que às vezes alegamos ter. Porque a nossa alegria está indo embora. Pare e pense um pouquinho, a nossa alegria está indo embora. Por todas essas coisas que o profeta fala e que nós vemos acontecer. Quem não enxerga o próprio pecado, padrão de justiça imposto por aquele que governa o mundo e a manifestação do justo juízo de Deus, está realmente perdido. É preciso enxergar. Falava aqui sobre a questão não só de nós lermos a palavra de Deus, não é só a questão de ouvirmos a palavra de Deus, a questão é praticarmos, é vivermos a palavra de Deus. Está perdido. Porque não se deixa persuadir pelo Espírito de Deus, cuja missão é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, se continuarmos a ver a corrupção só nos outros, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a Bíblia fala que já não nos restará sacrifício pelos pecados, mas tão somente, como eu gosto desse versículo, uma expectação horrível de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10. A Bíblia Sagrada e a história das civilizações mostram que o homem não transgride para sempre aquilo que foi criado por Deus, as leis de Deus, não viola para sempre a sua vontade e não quebra para sempre a aliança eterna. Se ele não para por bem, pelo arrependimento, pela conversão, ele vai parar. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso. Por mal, pelo exercício do juízo, pelo exercício da forma de arbitrar de Deus, mas em consequência das suas próprias atitudes. Poderia falar muito mais. A questão do Espírito Santo é uma coisa que tem que ser muito presente, não é? Muito presente, já que o Espírito Santo que nos convence. Muitas pessoas dizem, o irmão não faz isso, aquele não prega aquilo. Quem tem o Espírito de Deus sabe todas as coisas. Quem tem o Espírito de Deus se comporta adequadamente. Quem tem o Espírito de Deus não corrompe e não é usado para a corrupção. Quem tem o Espírito de Deus não vive uma vida indigna, não vive uma vida, eu diria que denigre a imagem do cristão e de Cristo. Quem tem o Espírito de Deus não se comporta indecentemente, ama e sabe se portar diante de Deus, porque o Espírito de Deus a ensina constantemente. Que não termine a sua alegria e que não termine a sua história assim. Infelizmente, para muitos vai ser, mas que não termine no exercício do juízo de Deus. Mensagens cantadas. Rádio Deus é Amor. E vamos trazendo mais mensagens. Agora, Daniela traz essa mensagem Conselho de Maria, que está no álbum Novos Valores, volume 4.
vocês ouviram na voz de Daniela Balabem do CD Novos Valores, volume 4. Vamos falar um pouquinho de curiosidade bíblica, né? Moisés fez uma arca de madeira para dentro dela guardar as 2 tábuas de pedra. Meio estranho falar 2 tábuas de pedra, né? Onde Deus ali escreveu os 10 mandamentos. E foi Deus mesmo quem mandou ele fazer esta arquinha, um tipo de um estojo, né? Como está em Deuteronômio 10:1. E esta arca, ela foi feita no monte. Também está em Deuteronômio 10:5. Não se trata da mesma arca feita por Bezaleel, não, é diferente. Que fez a arca do concerto do Senhor, né? Que está no livro de Êxodo 37. Então não é aquele irmão lá de Pirituba, não, né? Não, Bezaleel é outra pessoa. Eu estou provocando o ouvinte a buscar a referência sobre o nome. E dentro da arca do concerto havia somente as 2 tábuas de pedra com a lei. Está em 1 Reis 8:9. Provavelmente a arca menor com as tábuas estava dentro da arca maior. Enquanto as tábuas da lei ficaram dentro da arca, o livro da lei ficou ao lado da arca. Diferente. Tábuas da lei uma coisa, livro da lei outra. Se você quiser uma explicação mais profunda, está em Deuteronômio 31, versículo 26. E Deus também mandou tomar um vaso com um homer. Homer, o que é isso? Homer era uma medida de cevada que os judeus levavam ao templo de Jerusalém como oferta vespertina no 2º dia da Páscoa. Então Deus mandou tomar um vaso com um homer de maná e colocá-lo diante do testemunho, como está em Êxodo 16:33. Agora, se a gente vai no Novo Testamento, a gente descobre que finalmente a arca passou a comportar 3 coisas importantes. Preste atenção: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Deu pra gente aprender um pouquinho, né? Deu. Uma coisa diáfora, mas que é importante para talvez quando a gente precisar. Diáfora? Que isso? Algo que não interfere na Tá falando salvação. difícil hoje, hein, tia Débora? É, você vê, tio Lorival? Viu só? É isso aí. Mas é importante para talvez uma pessoa que vai pregar ou fazer um estudo saber disso, isso é importante. Verdade. É o que a gente sempre fala, né? Um dia serve, né? É, um dia vai servir. Deixamos reservadinho ali. Exato. Né? Através do louvor, vem aí Cristina Santana cantar para nós esse hino do CD Deus de Milagres. É difícil cantar quando estamos
Sociedade Aparecidense de Comunicações Limitada. ZYH 802, 960 kHz, 50 kW de potência. Uma voz que liberta. Continue em nossa programação. Mensagens cantadas. Com o pastor Lourival de Almeida e Débora Miranda. Rádio Sociedade Aparecidense. Mensagens cantadas, Deus é amor. Mensagens cantadas. 13 horas e 1 minuto. Rádio Deus é amor. Mensagens cantadas. Rádio Deus é amor. Mi vida es como un barco que está a navegar. Jesucristo es el piloto, no me deja naufragar. Voy remando contra el viento, enfrentando el fuerte mar. Con Jesús siempre a mi lado, al puerto voy pronto a llegar. Tengo fe en mi Jesús y a nada temeré. Y viniendo malos días, con certeza venceré. Moisés separó el mar y su pueblo atravesó. También voy a atravesarlo, confiando en el Señor. Yo acepté a Jesucristo y quiero perseverar, siempre orando y ayunando para luchas enfrentar, combatiendo el buen combate con Jesús de Nazaret. Voy a acabar la carrera y voy a guardar mi fe. A Rádio Deus é Amor está 24 horas no ar, levando a palavra da libertação. Programa Mensagens Cantadas, com o pastor Lourival de Almeida e Débora Miranda. De segunda a sábado, ao 12h30, horário de Brasília. Rádio Deus é Amor, a voz da libertação. Só Jesus pode mudar a sua vida, não é mesmo? André e Alexandre trazem esta mensagem. Se você está perdido sem direção, Ele quer te dar a vida e salvação. Não duvide, meu amigo, Ele é mais por você. Quer te dar a vida eterna, basta você crer. Pode estar
sua vitória. Jesus Cristo quer mudar sua história. Olhe para o céu e veja sua vitória. Jesus Cristo quer mudar sua história. Só Jesus pode mudar, reverter sua situação, dar a paz em seu viver, te dar amor. Basta só nele crer. Com certeza, já nos deu a razão de cantar, de louvar e dizer: só Jesus pode mudar, reverter sua situação, dar a paz em seu viver, te dar amor. Basta só nele crer. Creia nesta palavra, Jesus veio para salvar, transformar a sua vida. Momento da família já está no ar. Momento da família. Eu queria falar hoje no Momento da Família e vamos conhecer alguns dos exterminadores da família. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o primeiro, que é o egoísmo. Esse sentimento, ele surge quando nós olhamos para dentro de nós e começamos a desejar o melhor para nós, mesmo que esse melhor possa significar a destruição do nosso lar ou a instabilidade emocional dos nossos filhos e do nosso cônjuge. Não vemos a dor da pessoa que dorme ao nosso lado. Não vemos o seu sofrimento, não vemos a sua solidão. O egoísmo só pode ser vencido através de uma atitude que faz você perceber que sua felicidade plena está vinculada à felicidade de sua família. É lutar juntos, buscando o bem-estar e a felicidade um dos outros e não apenas a nossa individualmente. Segundo o exterminador da família, a rotina. Ah, rotina. Todo dia a mesma coisa, né? E a rotina ataca todos os dias, na mesma hora, no mesmo lugar, da mesma maneira. E a rotina costuma atacar o romantismo, a esperança. E o romantismo vai sendo minado dia após dia. Achamos que não há mais a necessidade de nós explorarmos o lado romântico da nossa vida conjugal. É claro que é até estranho falar, é ilusão pensar que aquele romantismo do início do nosso relacionamento com o nosso cônjuge vai durar para sempre. Não, mas nós precisamos continuar exercitando aquela paixão, o compromisso, o interesse pelo nosso cônjuge, a nossa intimidade com ele. Aliás, falando em romantismo, intimidade, quanto tempo faz que você não abraça o seu cônjuge? Não lhe dá um beijo, não lhe diz que o ama? É bom pensar nisso. Ah, e a esperança? A rotina nos empurra ao desânimo, ao comodismo, nos tornando incrédulos diante da perspectiva de que alguma coisa possa acontecer de boa. Muitos perdem a esperança porque esperam demais. Terceiro exterminador da família é a violência. Ela é fria, ela é cruel, ela é perversa. A violência, ela ataca nos momentos de fraqueza. E a sua principal meta é a destruição do respeito e da dignidade humana. A violência não é apenas física, não. Ela pode ser verbal e também moral. Desde que Adão culpou Eva, e Eva, por sua vez, culpou a serpente, os casais têm usado o truque de dar desculpas
e fugir da responsabilidade. A infelicidade conjugal nunca é causada por apenas uma pessoa. Não, não é quem está errado, mas o que está errado dentro da família. Quantas brigas surgem porque exigimos que o nosso cônjuge adivinhe o que estamos pensando, achando que ele vai saber tudo o que está acontecendo dentro de nós. Este também é mais um exterminador da família. Agora falemos do último, a amargura. Eu digo que é o pior de todos. É capaz de, mesmo quando destruído, refazer-se ao juntar pequenos pedacinhos. A amargura, ela penetra em todas as relações dentro da casa. E ela se alimenta tanto de coisas corriqueiras, ou seja, indiferença, como de coisas graves como traição. Só se destrói a amargura com perdão. Pensemos em nossa relação para com Deus e no perdão que dele recebemos. Quando oramos a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É por aí que começa o extermínio da amargura, quando nós perdoamos o nosso próximo e recebemos o perdão de Deus. Vamos conhecendo algum dos exterminadores da família. Extermine todos eles agora, para que a sua família seja feliz, em nome de Jesus. Mensagem da Cruz, hino bonito, tradicional, agora na voz de Rafael Santana, do CD Campeão de Deus, que ouvimos agora. Onde cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Amo a mensagem da cruz, é morrer, a dor proclamar. Levarei
países proíbem a conversão ao cristianismo. A partir de hoje aqui ninguém pode se converter. Pois é, pessoas, eu não sei se devo dizer, né? Mas que estão vivendo, infelizmente, aí essa chamada lei anticonversão. Não há liberdade, né, religiosa, a porta da graça realmente se fechou nesse país, né? Pois é, olha, Nepal, Mianmar, Butão, já aprovaram, né? O Sri Lanka e partes do Paquistão devem aprovar leis semelhantes. Ou seja, Não tem a liberdade de votar em quem eles querem e também se converter ou fazer o que eles realmente acham que deve ser o certo, né? pois é. Lembrando que a religião do Nepal é o hinduísmo, né? No Butão é o budismo. Mianmar e Sri Lanka, não me lembro se é a maioria muçulmana, mas eu acho que sim. De qualquer maneira, só para você orar por esses países, né? Lembrando que nós, por muito tempo, mantivemos uma creche no Nepal. E eu acho muita hipocrisia aceitar a ajuda de cristãos do mundo inteiro e não é. Verdade. Cristão pode ir lá levar. Pode ajudar, Pode mas ajudar. ninguém vai se converter a essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa religião que eles dizem, né? Pois é. De qualquer maneira, é para orar, né? A gente ora por esses países porque não é brincadeira, né? A pessoa num país onde você não possa exercer a sua fé, não é Eu creio que há brincadeira, não. missionários lá sofrendo, né, essa repressão política, né? Não é? E oremos por eles, né? Para que realmente Deus abra as portas, não é fácil. Eu creio que há famílias de missionários no Nepal lutando para que talvez uma Bíblia seja entregue a uma família. E é claro que eles são perseguidos muito mais do que em outros lugares, né? Pois é. É o cantinho da notícia rápida para você aqui no MC. Se tu confiares, o que vai acontecer? Ricardo traz essa mensagem do CD O Verdadeiro Dom. Somente se confiares, somente se confiares, pedirás o que quiseres, receberás, se tu confiares. Somente se
acontecer somente quando você confiar. Está no CD que traz o álbum, que traz o título nesse álbum, O Verdadeiro Dom. A nossa dica de saúde, quando eu li esta manchete nesse site, meu livro quase caí de costas. Comer muito pão pode provocar tumores. Meu Deus, é uma pesquisa italiana que foi feita com muitas pessoas. E essa pesquisa diz que esse alimento pode aumentar o risco de câncer de rim. O Instituto Farmacológico de Milão, lá na Itália, alerta que comer muito pão pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de rim. E segundo a pesquisa, massas de farinha branca, arroz branco, também aumentariam moderadamente esse risco, enquanto frango e vegetais reduziriam essa tendência. E para o trabalho, os pesquisadores italianos analisaram o estilo de vida, o histórico médico das pessoas e os hábitos alimentares, de 677 pessoas portadoras de câncer de rim, com outros 767 que não tinham a doença. E esse artigo foi publicado na revista especializada, o Jornal Internacional do Câncer. E o grupo de cientistas explicou que o alto nível de açúcar em pães, massas e arroz poderia ser a causa para o risco de tumores. Já os alimentos com menos incidência de açúcar, como frango e vegetais cozidos ou crus, aparentemente diminuíam essa tendência. Esses especialistas também avaliaram café, chá, carne vermelha, peixes, ovos, queijos, batatas e frutas, e segundo eles, esses produtos pareceram não exercer nenhum efeito. E para a Organização Britânica da Pesquisa contra o Câncer, é necessário ter mais provas para validar o resultado do estudo. O porta-voz da entidade, Ed Young, disse que a metodologia da pesquisa pedia que as pessoas falassem que tipo de alimentos consumiam nos 2 últimos anos. Isso poderia gerar imprecisões. Ele diz, abre aspas, é preciso de mais evidências para comprovar essa relação. Por enquanto, a única causa estabelecida e evitável de câncer de rim é sobrepeso ou obesidade, que responde por 1 em cada 4 casos de câncer. E o fumo, que conta para 1 em cada 5 casos, finalizou o porta-voz desta entidade. Eu acho que eu não como muito pão, não. Eu já digo que eu sou totalmente... sou muito adepta ao pão, gosto muito de pão. Eu já não sou tanto, não. Arroz, massas, eu amo. Já não gosto tanto de doces, mas o açúcar da farinha, né, que o nosso corpo produz, ela é realmente perigosa, né? É verdade. Eu gosto de um macarrãozinho, né, assim, tal, mas também não é todo dia, coisa assim. Eu gosto, mas acho que eu como dentro de um padrão normal. A farinha branca, dentro do organismo, ela produz muito açúcar. Nós temos que realmente comer moderadamente. Não é tirar de uma vez, mas comer moderadamente. Débora, rapidinho antes do próximo hino. 49% dos jovens brasileiros entre 16 e 20 anos consideram que o smartphone é o seu melhor amigo. Nossa. O negócio tá feio, hein? Então é um amigo virtual agora, né? O negócio tá feio. 61% dos crentes no mundo residem no mundo não ocidental. Interessante, hein? Porque são países que às vezes nem sempre têm a mesma liberdade que nós temos. 250 mil pessoas desaparecem a cada ano no Brasil, sem deixar rastro. Meu Deus. 40 mil delas são crianças e adolescentes. Gente, é muita gente. Como uma criança pode desaparecer assim, né? Tem que ter muita atenção quando se sai com uma criança, Mas 210 mil pessoas são adultas. Adultas? 40 mil apenas crianças e adolescentes. Apenas é modo de falar, porque ainda é muita gente. É uma muito população grande, de uma senhor. cidade como... Uma cidade do interior, né, por exemplo. Mas é muita gente, hein, minha gente? 110.391 pessoas estavam associadas à organização de suicídio assistido na Suíça, em dezembro de 2017. Também é muita gente. As pessoas perdem a perspectiva de vida, né? Esperança, né? Perdem tudo. Uma pessoa foi assassinada a cada 9 minutos, em média, em 2017. Que é triste, muita gente. que triste. E 1.600 crianças, aproximadamente, foram atendidas pelo PEP Internacional, um programa socioeducativo da Junta das Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e nós
parabenizamos essa assistência, lembrando aos ouvintes que a Igreja Pentecostal Deus e Amor também está fazendo muita assistência e nós fazemos um trabalho com todos os imigrantes, não é? A gente tem um trabalho que eu acho muito bonito que a Igreja Deus e Amor faz, a gente precisa divulgar isso, né? Nós estamos chamando de refugiados, né? Cedendo tudo que precisam, que está ao nosso alcance, e todos os dias temos nosso grupo de assistência para essas pessoas, o que é muito importante e é bom que você saiba, e eu me orgulho também de estar fazendo esse trabalho juntamente com a igreja, e também parabenizo a todas as igrejas que se entendem também como grandes bases sociais. A igreja faz isso também, né? Pacaraima, né? Nós estamos ali naquela cidade Nós da estamos em Rio fronteira. Branco. Também na cidade de Porto Velho e também no estado do Acre, né? Exatamente. Na capital, Rio Branco, fazendo também esse E aqui trabalho. em São Paulo também nós temos esse trabalho, né? E nós temos nossos grupos que trabalham em várias cidades também, os Anjos da Madrugada. É muito importante você saber, ouvinte, porque às vezes a gente divulga muito pouco esse tipo de trabalho, não é? Trabalho assistencial, que é muito importante num país como o nosso, um país pobre. E recentemente até eu comentava, né, com alguns irmãos que algumas pessoas falaram de uma forma, achei meio pesada, né? Igreja é uma igreja que só tem pobre. Eu falei, olha, a Igreja de Deus e Amor é uma igreja que tem todo tipo de gente, mas tem realmente muita gente pobre. E eu lembrei essa pessoa que falou na rede social que Jesus se manifestou e mandou anunciar o evangelho e pregou aos pobres, né? Tá, vamos a mais um, Débora. Vamos depois, temos o nosso quadro ainda hoje, né? O nosso quadro Conhecendo Melhor a Sua Bíblia. Quem vem agora? Eu Sou de Deus, você vai ouvir agora com Débora Miranda do álbum É Assim Que Adoro, lançamento da nossa gravadora MC Music. Que amor é esse? Não posso evitar. Se fez mortal por mim, se entregou em meu lugar, endireita os meus passos.
prezado ouvinte, hoje nós teremos aqui no nosso quadro essa questão, né? Eu espero poder ajudar muita gente, mesmo porque eu diria a vocês que a depressão é uma realidade dos nossos dias. E por mais que se diga que a crente não entra em depressão, entra sim. Mais uma vez eu digo, é preciso parar com a bobagem. O crente precisa de médico. O crente entra em depressão. Ah, irmão, não tem fé. Claro que eu tenho fé. Tenho fé sim. É só você ler a Bíblia, você vai ver que o crente precisa de socorro. Nós somos pessoas como qualquer outro tipo de pessoa. Só que nós temos esperança, nós temos fé em Deus, temos a salvação. Mas nós não estamos livres das mazelas desse planeta. Aliás, quanto mais nós conhecemos a justiça de Deus, o amor de Deus, as verdades bíblicas, né? Nós entendemos que esse mundo está muito afundado em tanta coisa ruim. Eu acho que mais a gente vai sentir as dores e ver coisas erradas, e a possibilidade de ficarmos tristes e tal é maior. Porque nós temos uma expectativa de melhora, ou seja, uma expectativa melhor de que as pessoas sejam melhores, e a gente não alcançando isso aí, a gente pode ficar triste. Então, depressão tem que sair. Tem que sair. Vamos a Jó, né? Eu sempre falo sobre depressão usando o exemplo do profeta Elias, né? Ficou deprimido. Mas Jó também passou por momentos difíceis. Vejamos. Então, responde Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Vai vendo a situação de Jó. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Vai vendo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros.
De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se me disserdes como o perseguiremos, e a causa desse mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Leitura grande, né? Mas eu quis trazer aqui a você a situação. Essa é uma situação profunda que eu diria que, olha, eu vou dizer do fundo do meu coração, é difícil uma pessoa suportar. É difícil. Está em Jó capítulo 19. Eu li para vocês quase 30 versículos, não é? Essa situação não é uma situação que eu diria que uma pessoa como eu, sinceramente, eu não suportaria. Acho que você também, ouvinte, não suportaria. É muita desgraça com uma pessoa só, né? E isso pode levar e leva a pessoa a depressões. Não é uma, duas, a depressões mesmo, a depressão profunda. Aí eu pergunto a você, ouvinte, será que você nunca teve na sua vida um momento na sua existência que você passasse por situações que você classificasse a sua situação naquele momento como uma situação chamada de depressão? Quem não se viu na vida passando por momentos de extrema dor lá no profundo da sua alma? Quem não se viu em algum momento da sua existência envolto da mais tremenda angústia no seu espírito? Pensando, quem sabe, na morte como a saída, como a melhor solução. O que nós lemos agora é um registro de uma pessoa que viveu esse drama que nós acabamos de relatar. O volume dos problemas era tão grande que não tem como não dizer que Jó passou pelo extremo da depressão. Extremo. Sem família, sem bens, sem saúde. Tudo foi tirado assim, ó, de um momento para o outro. Sem amigos. E os amigos foram tentar consolar, mas que consola, hein? Que consola, hein? Amigos querendo consolar dessa forma, é melhor viver sem consolo mesmo. Triste, não é? Triste mesmo. A única coisa que o sustentava de pé era a sua fé no seu Redentor, o nosso Deus. Depressão, ouvinte, é um sentimento traiçoeiro, é um sentimento pessoal, é uma angústia que chega e se instala no coração. Eu digo isso por ter passado pelo problema e digo a vocês, não desprezem os sintomas. Precisamos de socorro, de ajuda de todos os lados quando nós entramos no verdadeiro vale da sombra da morte. A depressão chega sem pedir licença, sorrateiramente, preenchendo a alma de temores infundados, que na verdade são como pontes que ligam o consciente ao inconsciente. Eu sei que a forma ou a intensidade, ou como cada um de nós reagimos a essa invasão do nosso ser, varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Agora, de fato, a depressão, ela tem a sua origem em vários fatores que o consciente ou o inconsciente tentam reagir e que com força esperam sucumbir-nos, tirando-nos principalmente o ânimo e a coragem de lutar, em muitos casos até pela vida. Quero dizer a você que todas as pessoas estão sujeitas a essa tristeza. Antigamente, os nossos pais chamavam de tantas outras coisas, né? Por tantos outros nomes. E hoje nós sabemos que é uma doença. E é uma doença que, infelizmente, muitas pessoas não sabem detectar até onde a doença atinge. E é uma doença que uma linha muito fininha, muito tênue, como a gente costuma dizer, ela acaba se tornando
às vezes, não só emocional, física, mas também acaba se tornando espiritual, porque o inimigo nunca se aproveitou tanto de enfermidades como tem se aproveitado dos processos depressivos. São tantos os casos de pessoas que as pessoas dizem assim, mas puxa, o fulano tem tudo e se matou. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência. Bens materiais, fama, vamos colocar a mão na consciência. Expressão social, oportunidades. Isso não quer dizer muita coisa, não. Pelo amor de Deus, isso não. Tem pessoas que pensam assim, não, fulano tem tudo, se matou porque... Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é só nós nos lembrarmos de pessoas que acabaram tirando a própria vida, que faziam outras pessoas rirem. Tivemos o caso de Robin Williams, que acabou tirando a sua própria vida. Claro, tiveram várias implicações, mas quantas pessoas, conhecidamente como pessoas que alegravam outras pessoas, mas eram depressivas. Nós precisamos entender que é necessário diagnosticar, é necessário sair da depressão. Eu animo você que está aí do outro lado, expressa o seu sentimento, diga, não, eu estou depressivo, eu preciso de ajuda da minha família, dos meus amigos, preciso da ajuda de um médico, preciso da ajuda de Deus. Principalmente quando o inimigo se aproveita, ele faz criar-se uma confusão, não é? Uma confusão. Antigamente se dizia, o fulano está esgotado, o fulano está sofrendo tanto, mas não se falava. Hoje nós sabemos que é preciso sair da depressão. Eu tenho certeza que Deus está usando a minha voz para falar com você. É uma palavra de ajuda para você que vive, quem sabe, essa síndrome dos últimos dias. Esse círculo vicioso do estado da alma, que faz com que a vida se torne tremendamente frustrante e que causa na mente, no coração, um impacto de sugestões que nos levam a ter uma autoimagem cheia de tormentos, cheia de temores. Eu sei que às vezes você procura através dos medicamentos, através da medicina convencional, da ciência, alguns da psicanálise, alguns da psiquiatria e outros meios, na esperança de reverter esse quadro crônico, esse tumor, para muitas pessoas, não é, que está ali dentro, que tem aos poucos tirado a sua vontade de ver. Eu sei que você tem lutado e faz parte. Faz parte. Quem sabe, amigo, hoje você não vive, apenas você está vegetando. Você, querido pastor, também. Pois a sua mente já mandou sinais para o seu corpo de que não vale mais a pena lutar. Mas eu quero dizer a você que os problemas estão aumentando, tudo, mas fale sim, vale a pena lutar. Eu sei que existe essa crise interior, mais do que exterior, ao seu redor. Eu sei que talvez nesse momento você não está tendo nem força para reagir, tomar uma nova posição, sair de novo, sair da depressão, mas existe esperança e você vai sair. Porque você já sabe que você precisa de ajuda, você precisa do carinho das pessoas que estão ao seu lado. Você que está me ouvindo, que é a pessoa que está ao lado, você vai dar o seu carinho, você vai dar a sua mão, você vai dizer, eu estou aqui, nós estamos aqui. E você vai contar com a ajuda de Deus também. Eu não sei qual é a causa que tem te levado a estar nesse momento tão difícil. Porque são diferentes as causas, de pessoa para pessoa. Muitos têm até desistido da vida, não é? Mas nesse exato momento, eu confio que eu tenho a unção de Deus para falar a você, para ministrar a você que está nessa necessidade. Eu estou dizendo da parte de Deus, existe solução e Deus vai te tirar dessa situação e vai fortalecer a sua vida. O milagre já está acontecendo e vai acontecer na vida de todos vocês. Abram a boca e denunciem. Gente, eu estou mal. Quantos amigos pastores, amigos que fazem parte dessa batalha, estão passando por momentos tão difíceis e têm receio de pedir socorro. Queridos amigos, queridos pastores, vocês que são servos de Deus, e eu sei que vocês e Deus conhecem a dor
vocês estão sofrendo agora. Pode pedir socorro, querido pastor. Pode pedir socorro, querida igreja, querido amigo, querido ouvinte. Não tenha receio de abrir a boca e dizer, gente, eu estou triste, eu estou depressivo, eu preciso de ajuda. Família, está aqui. Igreja, aqui. Eu preciso de Deus, eu preciso de socorro, eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de ajuda. Grita agora pelo nome de Deus, grita pela sua família. Muitas pessoas dizem, mas eu sou a fortaleza da minha família, como eu vou dizer aos meus filhos que eu preciso de ajuda? Os seus filhos vão ter prazer em te ajudar. Bons filhos têm prazer em ajudar os pais, as mães. Eles querem abraçar vocês. Eles querem dizer, pai, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui. Eles querem. O seu coração precisa ser fortalecido. Você precisa entender a sua real situação. E juntos, unidos, você precisa achar, nós precisamos achar as soluções reais e eternas em tudo que nós temos ao nosso alcance, mas principalmente no nosso Deus, que nos faz entender o ciclo de amizade, o ciclo de família, o ciclo de irmãos, o ciclo da sua presença que nós temos. Preste atenção, querido amado pastor, querido amado irmão, você ouvinte que está aí do outro lado. Eu quero ter a liberdade de falar com você isso. Faça surgir e sair pela sua boca o grito da sua alma. Você não pode continuar. Sai dessa depressão. Você não pode continuar sozinho tentando, porque você tem pessoas para te ajudar. Você tem um Deus para te ajudar. Você tem pessoas para te abraçar. Você tem pessoas para dizer, não, pai, mãe, meu filho, nós estamos juntos. Nós estamos aqui, o nosso Deus está aqui. O que você precisa que é médico vai ser tratado. O que você precisa que é família vai ser tratado na família. O que você precisa que é Deus, Deus vai usar nós agora. Deus vai usar você agora. Deus vai usar o querido pastor, o filho do pastor. Vai usar a igreja e nós vamos estar juntos e vamos sair dessa. A situação de Jó era muito difícil. Ele reclamou um bocado ali, né? Mas não pecou. Ele reclamou um bocado. Reclamar faz parte. Faz parte. É evidente que a origem da depressão não está em Deus. É muito importante você saber disso. Ter o conhecimento hoje que a depressão não tem origem no Senhor de jeito nenhum. Não é Ele quem coloca esse sentimento em você, não. Jó, no nosso texto, faz várias declarações que o levaram a pensar que Deus estava por trás da sua depressão. Ele chegou a dizer, entre outras coisas, sabei que Deus é que me oprimiu, com a sua rede me cercou, sabei, enfim, da minha honra me despojou, me tirou a coroa da cabeça, não é? Me arrancou a esperança, me fez inflamar, ou seja, fez inflamar a sua ira, tirou meus irmãos de perto de mim, a mão do Senhor me atingiu. Eu disse, ele reclamou um bocado. Veja só quantas reclamações. Jó relata aos seus amigos, tentando achar soluções para a angústia que ele sentia. Tentava justificar-se a todo instante e chegou a direcionar as suas lamúrias ao vento, sem fundamento. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa a cada dia, né? Mas como Deus permitiu isso? Eu estou falando isso com lágrimas nos olhos, ouvintes, porque a gente sente, né? A gente passa por situações. E eu sei que todo mundo passa, você que está do outro lado passa, nós passamos. Esse acúmulo de procedimentos tem se transformado em declarações e com isso tem feito você acreditar como sendo verdade. Porque vai falando, às vezes se cria, por tanto falar, um sentimento de que é verdade. É como se fosse uma tortura diária, constante, trazendo inclusive reações físicas, dor de cabeça, enjoo sem explicação, tremores, dores lombares, estomacais, úlceras nervosas, dores na coluna. A primeira coisa importante que você deve tomar conhecimento é que não procede de Deus nenhuma condenação. Não. Não é de Deus, não. Pode repreender. Pode contar com a ajuda do Espírito Santo para sair dessa situação. Pode contar com a ajuda de Jesus Cristo. A segunda informação importante que eu quero comunicar a você é que você tem que reagir. O sair dessa situação começa com você, passa por você, termina com você. Você tem que reagir. Coloca a boca no trombone, reaja. Não tenha vergonha de dizer que está triste. Mas é que eu sou o chefe da família, eu sou o líder jovem, eu sou... Gente, não tem nada a ver isso, não. Todos nós estamos sujeitos a isso. Deus quer que você se posicione favorável à ação dele. E a ação de Deus começa com a sua declaração.
Você tem, em nome de Jesus, que reagir agora. O que você tem, o que está fazendo de você uma pessoa deprimida, são situações, são circunstâncias, não é essa a menor dúvida. Mas você não pode se esquecer que também há algo tremendamente espiritual e que precisa da cura através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Na medida que você reage favoravelmente à ação de Deus na sua vida, à ação de Jesus Cristo na sua vida, todo o seu ser, ou seja, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, vão reagir a seu favor. Vão reagir a favor de que um milagre de Deus venha acontecer na sua vida agora mesmo. Milagres acontecem em nossos dias, sempre aconteceram e acontecerão. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele está tomando você pela mão. Ele é o doador da vida. Ele luta por aqueles que acreditam no mover restaurador dele. Ele quer fazer uma cirurgia na sua vida, Ele quer levantar você, Ele quer nesse momento, agora mesmo, Ele está lendo você, a sua mente, Ele quer eliminar esse tumor da depressão que está fazendo da sua vida uma vida depressiva crônica. E tem neutralizado a sua fé, a sua vida, a sua credibilidade em Deus, na família, nas instituições de Deus. Tem feito de você uma pessoa vegetativa apenas. Deus quer levantar você agora. Você não está sozinho, não. Deus está ao seu lado. Deus quer que você denuncie a sua família, aos irmãos da sua igreja, a sua situação, porque eles também querem. Usados por Deus, está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Deus está interessado em fortalecer você. Deus está interessado em fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa que, com toda certeza, glorificará o nome do Senhor Jesus por ter saído dessa situação bastante séria. Deus é a pessoa que quer que você reaja e saia dessa angústia, dessa depressão. Abra agora o seu coração, a sua mente. Deus quer mudar você por completo, porque Ele ama você. Deus respeita você. Deus não quer que você continue aí no fundo do poço. Tenha entendimento. Se aproxime de Deus agora. Ele redime, Ele perdoa, Ele levanta. Você tem que tomar atitude para que Deus faça isso. Deus não está interessado em ver você assim. Porque Deus tem a sua vida por preciosa. Então receba agora essa palavra com fé no seu coração. Deus ama você. Ele enviou Jesus para morrer por você. Deus é a vida, é o amor, é a paz, é a segurança, é a eternidade, é a verdade que liberta de qualquer tipo de doença, incluindo essa. É o mesmo ontem, hoje, eternamente, onisciente. É o dono de tudo, é o dono da medicina, da ciência. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o seu nome, sabe o seu endereço, mas você tem que manifestar fé. Manifesta agora a sua fé. Reaja agora. Ele é o princípio, é o fim. Soberano sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. Tem prazer em te levantar. Você não vai continuar nessa situação, não. Não vai. Deus não tem prazer na situação que você está vivendo. Sai dessa depressão agora. Sai. Deus conhece seu coração. Essa palavra é para você. Receba essa palavra. Receba a libertação que você precisa. Tudo que para você é trauma, essa depressão que está te atordoando a mente. Diga agora em nome de Jesus, não serei mais depressivo. Deixa eu abraçar minha família. Deixa eu dizer o que eu sinto. Já vai aliviar tanto. Diga o que você sente. Você vai ver que Deus vai te ajudar. As pessoas vão te ajudar. Não é todo mundo gente ruim, não. Tem muita gente boa, como eu sempre digo. Tem muita gente boa, queridos irmãos. Prontos para nos ajudar em oração, com um abraço, com a presença. A partir de agora você nunca mais vai ser o mesmo. Em nome de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Receba o poder de Deus agora. Receba a coragem, a unção de Deus. Receba a cura que vem do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo. Tenha fé. A fé é a certeza de
que nós vamos receber as coisas que esperamos e a prova das coisas que existem e nós não podemos ver ainda. Sem fé ninguém agrada a Deus, mas eu sei que você está tendo fé agora. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus é muito maior que os problemas que você está passando. Sai da depressão agora, em nome de Jesus Cristo. É o nosso conhecer melhor a sua Bíblia, prezado ouvinte. Esse tema que é bastante sensível. Mas eu sei que muita gente precisava ouvir essas palavras de ânimo. Fale. Não guarda só para você, não. Tem gente que fala assim, mas se eu falar que eu estou doente, se eu falar que estou depressivo, os meus inimigos... Esquece seus inimigos. Se você só pensa nos seus inimigos, mas pensa nos seus amigos também. Deixa o seu inimigo achar o que ele quer achar. O importante é que você saia dessa situação. Deixa o seu inimigo para lá. Em nome de Jesus, você tem um grande amigo. E você tem muitos amigos que vão ajudar você. Sai agora, em nome de Jesus, dessa depressão. Oremos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas, por tudo quanto o Senhor fez na nossa vida, na vida desse ouvinte. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de ter falado a essas pessoas em lágrimas, ó Deus. Eu peço ao Senhor, visita esse coração triste, esse coração abatido. Coloca nessa boca, ó Deus, a coragem de denunciar, de dizer, eu preciso, estou carente, eu preciso de ajuda, eu estou depressivo. Que essa pessoa tenha coragem de falar contigo, meu Deus, eu estou depressivo, quero sair agora. Que diga à família, que diga aos amigos. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar essas pessoas, vão sair agora. Em nome de Jesus, eu repreendo também essa horda satânica que está se aproveitando dessa situação. Satanás, sai. Pode sair em nome de Jesus Cristo agora, sai agora. Eu te ordeno, eu te repreendo, sai agora, Satanás, sai, você não vai continuar não. Não vai porque o meu Deus não quer, eu não quero, nós não queremos. Vai sair agora, essa vida se levanta da depressão agora. Para a vida, para a alegria, para o testemunho. Em nome de Jesus, ó Deus, visita, livra essa pessoa do laço da morte. Essa pessoa que já perdeu a razão de viver, dê a ela, Senhor meu Pai, a inteligência para entender que existem, não uma ou duas, mas milhões de razões para viver. Em nome de Jesus, traga alegria a esse coração, a essa vida. Eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor está agindo nessa vida agora. Eu creio que o Senhor está agindo nessa pessoa agora. Em nome de Jesus, faça a sua obra, meu Pai. Faça a sua obra, meu Deus, em nome de Jesus. Visite esse lar, essa casa. Cura essa enfermidade, ó Deus. Por mais que possa parecer essa enfermidade tão difícil, cura agora, meu Pai. Repreenda essa dor, traga alegria. Usa-nos as suas mãos para levar a sua palavra a tantos corações. As concentrações já anunciadas, ó Deus, nos usa para levar palavra de salvação, palavra de conforto, palavra de misericórdia e cura divina, de sinais, de prodígios. Em nome de Jesus, visita esse lar, essa casa. Visita agora, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Esteve na programação a Débora, sou seu irmão Lorival de Almeida. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo, com mais um MC. Você ouviu na Rádio Deus é Amor. Mensagens cantadas. Apresentação, pastor Lorival de Almeida e cantora Débora Miranda. Rádio Deus é amor. De volta amanhã, ao 12h30, horário de Brasília. Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Você está sintonizado com a Rádio Sociedade Aparecidense de Comunicações Limitada. ZYH 802, 960 kHz, 50 kW de potência. Uma voz que liberta. Receba diariamente as novidades da Igreja Pentecostal Deus é Amor no seu Facebook.
Curta a página www.facebook.com/Igreja Deus é Amor. Lá tem mensagens, versículos do dia, informações sobre nossas campanhas. Curta www.